A gente vai para o evento Avenue Connection. Agora há pouco, o ex-presidente do INSPER, Marcos Lisboa, ex-secretário de Política Econômica, diz que a gestão de risco precisa ser mais sofisticada aqui no Brasil do que em outros países. Lisboa destacou ainda as inseguranças fiscais e institucionais no Brasil. Danilo Moliterno, repórter da CNN, e Gilvan Bueno, colunista do Money, que dupla, conversam com a gente direto do evento. Boa noite para os dois, que legal tê-los aqui em tela. Boa noite, Nak, a todos que acompanham o CNN Money. E seguimos por aqui acompanhando esse dia de Avenue Connection 2025. Eu, Gilvan Bueno, colunista do CNN Money, e também nosso cinegrafista, o Kleber Tinino. Nós já vai chegando ao fim o evento por aqui. Estamos neste momento na mesa derradeira que aborda o que esperar das eleições de 2026. A gente sabe que se as eleições já impactam as ações do agente público, o agente privado, o investidor também já olha para esse cenário, tenta prever o que vai acontecer para tomar suas decisões. Mas a gente queria falar um pouquinho mais sobre a mesa que aconteceu antes aqui, como você mencionou, NACA, comandada pelo Marcos Lisboa, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Como vem sendo praxe das falas de Marcos Lisboa, uma fala dura, destacando riscos do Brasil, risco inflacionário, risco fiscal, risco institucional. E aí eu vou passar a bola para quem realmente entende de investimento, entende do dinheiro que rola na nossa economia. Gilvan, embala pra gente, fala o que teve de melhor nessa fala do Marcos Lisboa, quais foram os insights, traz pra gente essa análise. Muito boa noite, Danilo, obrigado pelo carinho, pela gentileza. Muito boa noite aos investidores que nos acompanham para a sua tomada de decisão, aos gestores de recursos e principalmente ao NACA, que nosso último encontro foi lá em Nebraska também, uma ventania. Que bom, seja bem-vindo das suas férias, sentimos a sua falta. A fala do Marcos Lisboa ela foi muito potente para ter uma visão muito clara dos números da economia brasileira. Mas eu queria começar embalando duas questões muito legais que ele destacou. Uma que foi a força da parte tecnológica do mercado financeiro, a força do PIX, mostrando um crescimento, mostrando um Brasil muito sofisticado. E uma outra questão que ele fez um belo discurso foi o agronegócio, mostrando que o agronegócio do Brasil é uma grande frente tecnológica com muitas inovações, destacando o papel da Embrapa nesse sentido. Então foi dois pontos muito interessantes. E no final ele fez uma coisa muito bonita, que foi a ideia de mostrar o seguinte: quais são os caminhos para o Brasil melhorar alguns números. E quais são esses números? Ele falou sobre uma questão, sobre uma boa governança nas políticas públicas, uma questão que chamou muita atenção, destacou muito os números de crescimento do país, investimentos em educação, mostrou um pouco do que ele enfrentou em 2014, quando ele estava no governo, e passou uma visão muito interessante de comparar o Brasil com outras economias e uma atenção aos números. Foi muito enriquecedor essa parte. Marcos Lisboa mostrando por que ele é um dos nomes mais renomados e que todo o mercado financeiro gosta de ouvir. E no final, esse evento ele consegue ser um panorama para as decisões de investimentos dos exportadores, dos importadores, dos investidores, principalmente de quem tem essa ideia de internacionalizar os recursos. Do Marcos Lisboa, Gilvan, você menciona, interessante ele trazer esses dois exemplos, o PIX no setor financeiro e também o setor agropecuário, que a gente tem como um grande case a Embrapa, que trouxe muita tecnologia para esse setor, porque são dois casos brasileiros de sucesso, em ambos envolvendo investimento em inovação sendo a chave para que tivesse sucesso nessas duas frentes. Falar um pouquinho mais sobre o que Lisboa disse aqui, trazer também um destaque. Ele falou bastante também sobre o debate que a gente tem com relação aos cortes de gastos no Brasil. A gente sabe que o mercado pede bastante para que o governo tenha uma agenda de corte de gastos, de enxugar a máquina pública, mas ele, que esteve dentro do governo, indica que essa não é uma tarefa fácil, né, Gilvan? Ele indica que até pelos moldes constitucionais do Brasil, encontrar caminhos para cortar gasto não é muito fácil. Ele inclusive indica ali que uma reforma administrativa, que é um dos principais pleitos no setor privado, não teria toda essa eficiência que se especula por uma série de regras constitucionais que dizem respeito à possibilidade de cortar salários, de demitir servidor público. Ele coloca a bola no chão, traz esse tom de realidade para essa agenda que se pede tanto de corte de gastos do governo, traz um pouquinho desse tom do risco. Por que é tão difícil andar com esse tipo de agenda aqui no Brasil? E aí, volta a bola para você, Gilvan, para falar um pouquinho sobre essa parte inicial da fala do Lisboa, em que ele trouxe os porquês de o Brasil ainda derrapar. Pode falar um pouquinho sobre isso? Essa parte que você trouxe, Danilo, é muito importante para a nossa audiência e pela grandeza desse evento. Por quê? Porque nós sempre escutamos a ideia de reformas administrativas, que o Brasil precisa fazer reformas.
E ele mostra um ponto que as reformas não são a grande solução. Você tem que olhar para outros mecanismos, outras distribuições, porque nós temos cláusulas pétreas. Eu tenho sempre reiterado isso nos meus comentários, que a nossa Constituição obriga 95% do nosso comprometimento de renda. Essa foi uma fala muito importante. Depois ele começou, no seu início, a abrir alguns números, por exemplo, o Brasil combateu a pobreza? Olha, combateu, mas o mundo todo teve esse combate. O mundo melhorou em termos de combate à pobreza. Depois ele entrou alguns números, por exemplo, das contas públicas. Ele observou alguns mecanismos que a gente fala que o Brasil foi muito bem, mas ele falou assim, não, a gente comparado com os outros países, a gente não está tão bem. E às vezes ele fez um trabalho muito interessante, foi o seguinte, deixa eu colocar a luz aqui aos fatos sobre, se eu comparar o nosso crescimento com outros países, não são crescimentos tão representativos. Normalmente, quando nós falamos isoladamente. E ele falou muito desse comprometimento em comparar a nossa economia com outras economias. Esse foi um ponto muito alto e ele mostrou muito, por exemplo, essa parte de concessões, falou do INSS, uma fala muito potente, acho que um ponto muito legal do Marcos Lisboa é que ele sai desse campo do achismo, trabalha com dados e, curiosamente, ele mostra as suas fontes e são fontes econômicas de muita confiabilidade, mostra um pouco de econometria. Foi uma fala muito potente na nossa audiência, Danilo, uma ótima lembrança. Mesmo com esse tom duro com relação à institucionalidade, à economia brasileira, quando tem tempo para falar, que foi o que ele teve aqui, foi uma fala de quase 1 hora, com uma série de gráficos, uma apresentação que ele preparou para trazer por aqui, com show à parte, né? De fato, é um debate bastante profundo sobre as questões, as minúcias da economia brasileira. Naca, a gente segue por aqui acompanhando, inclusive, este painel final e segue contando ao longo da programação do CNN Money o agradecimento especial ao nosso colunista, Gilvan Bueno, que me acompanha em mais essa entrada. Sensacional. Obrigado, Danilo e Gilvan. Gilvan, em 30 segundos, depois da fala de Lisboa e de tudo que vocês acompanharam neste evento, nos 2 dias do evento, qual que é a tua leitura que você leva para o Rio de Janeiro de volta, Gilvan? Estamos no momento melhor para investir no Brasil, em ativos no Brasil ou no exterior? Já que a Avenue tem esse pé no exterior. A Deus pertence. A sensação que você sai precisa dolarizar o patrimônio porque tem uma grande bomba fiscal chegando nos próximos anos. A ideia que ele deixa dolarize o patrimônio e esteja no mercado internacional, porque aqui pode ficar um pouco pior. Muito bem, Gilvan Bueno, colunista do Money, e Danilo Moliterno, repórter aqui da CNN. Obrigado pela ótima cobertura aí do evento. Boa noite a vocês.